Olá, estamos juntos nessa série Olhar de Esperança. Essa palavra poderosa, essa palavra tão necessária desde que ela seja real, uma esperança verdadeira. Não uma esperança que se estende por alguns anos a mais, que termina numa sepultura, mas uma esperança eterna de uma vida planejada por Deus. O sonho de Deus é que a história do pecado termine e todas as coisas sejam restauradas. O tema que nós vamos estudar agora, olhar para um lugar de restauração, onde existem os recomeços, onde Deus vai restaurar e recomeçar todas as coisas. Mas também, enquanto estamos aqui, Deus pode restaurar, dar novos começos e recomeços em nossa vida. Ore a Deus comigo. Querido Deus, nosso Pai, obrigado porque em Jesus todas as coisas podem ser novas continuamente. Manhã após manhã, dia após dia. Nós temos as oportunidades de começos e novos começos, de recomeços, de restaurações. E que ao estudar a Tua Palavra sob essa ótica, Senhor, da regeneração, da restauração, que nós possamos entender que Deus é capaz de restaurar todas as coisas em nossa vida, em nossos relacionamentos. Por favor, prega, fala, ensina, toca, Senhor, com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Se você está com a Bíblia, a palavra do Senhor, eu sempre falo aqui, a loucura da pregação é Deus, através da Bíblia, por meio do Espírito Santo. Usando o ser humano, a personalidade humana, o mensageiro, sempre lembrando que o importante é a mensagem, é aquilo que Deus faz. E quando eu prego, eu me preocupo muito de que Deus faça a obra, de que Deus alcance, porque eu não posso acreditar que um ser humano é capaz de produzir alguma coisa espiritualmente falando a ponto de transformar outra pessoa. Não. É Deus que faz isso. Mas Deus, na sua condescendência, na sua graça, Deus usa seres humanos para alcançar outros seres humanos. E eu oro para que o Espírito Santo nessa hora, nessa mensagem, alcance você. Quem não precisa de recomeços? Quem não precisa de restaurações? Quem não precisa passar por um processo de renovar as coisas na sua vida? A gente está sempre renovando, sempre recomeçando, sempre procurando uma regeneração, uma restauração. Por quê? Porque somos falhos, muitas vezes avançamos e caímos. A Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, ele se levantará. Olhe para a vida dos homens e mulheres de Deus. Diga qual deles não caiu. Diga para mim que Abraão nunca mentiu. Diga para mim que Jacó nunca enganou. Diga para mim que Davi nunca foi um falso, um adúltero, um assassino. Diga para mim que Pedro não negou Jesus. Diga para mim que João não teve problema com a ira, com um desejo de vingança. Diga para mim que Salomão não apostatou. Quem foi perfeito? Quem não precisou recomeçar? O próprio apóstolo Paulo, as brigas que ele teve com Pedro, com Marcos, todos somos caídos, todos necessitamos da graça e da restauração de Deus. Abra a palavra do Senhor em São Marcos, capítulo 5. Aqui uma história a partir do verso 24. Você conhece, são textos conhecidos, estamos extraindo algumas lições. O nosso tempo aqui é um pouco mais curto. A Bíblia diz assim, e Jesus foi com ele, Marcos 5, 24. Grande multidão o seguia, com ele era Jairo. E essa multidão comprimia Jesus. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos carregando um fardo, 12 anos carregando um problema. Quanto mais esforço, pior ficava. E a Bíblia diz, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Você já ouviu a expressão de mal a pior?
Parece que as coisas vão piorando, vão ficando mais difíceis, mais complexas. Sabe, existe um ensino bíblico que diz assim: pequenos problemas não resolvidos tornam-se grandes problemas sem solução. O ser humano começa a entrar num caminho errado. Se ele não interrompe, se ele entra no caminho da tentação, dificilmente ele vai sair sem pecar. Mas se ele começa a avançar, vai chegar um momento em que ele vai olhar para trás e vai dizer assim: eu estraguei a minha vida, estraguei meu casamento, estraguei meus relacionamentos, destruí a minha família. Um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, uma dificuldade chama outra dificuldade. Então nós temos que vigiar e cuidar. A Bíblia diz: não nos deixes cair em tentação, entrar em tentação. Então o segredo é como José: não entre. Eu estou falando para alguém que está passando por uma situação que parece que está indo de mal a pior. Estou falando espiritualmente. Em Jesus você pode interromper isso e dizer: basta, para. Alguns meses atrás um casal me procurou. O marido tinha um vício, pornografia. A pornografia é chamada a droga do momento. É um inferno, uma arma de Satanás. É o pecado especial de Satanás no tempo do fim, a imoralidade sexual. É o pecado especial de Satanás, a imoralidade sexual. Vivemos em dias de Sodoma e Gomorra. Um casal bem distante de onde eu vivo. E a esposa procurou e disse: meu esposo é viciado em pornografia. Eu perguntei: ele aceita conversar? Aceita. Eu conversei com ele e falei: irmão, você realmente quer interromper isso? Quero. Pastor, como que eu faço? Eu falei: essa casta, isso é uma forma de possessão demoníaca, de enfeitiçamento, diz Ellen White. Isso não sai sem jejum e oração. Eu não posso jejuar por você, mas eu posso orar com você. Isso era uma quinta-feira. Se você aceitar, nesse sábado eu vou acordar às 5 horas da manhã, e durante esse sábado até o próximo sábado, nós vamos orar todos os dias às 5 horas da manhã, para Deus tirar isso e restaurar você. Ele mora muito distante de onde eu moro. E eu vou fazer uma chamada pelo WhatsApp. Nós vamos orar de madrugada. Eu vou orar 8 dias com você. Eu vou fazer a minha parte. Se você for sincero, é tempo suficiente para Deus te libertar. Essa hemorragia tem que ser estancada. Ele disse: eu aceito o desafio, pastor. Uma pessoa sincera, um líder de igreja. Então chegou o sábado, 5 horas da manhã, eu chamava ele, eu falei: não me chame que eu vou te chamar. E eu ligava para ele, ele dizia: estou aqui, pastor. Então se ajoelha aí que eu estou ajoelhado aqui. E nós ficávamos um tempo em oração, 8 dias, todos os dias. O tempo passou. Ele está liberto em nome de Jesus Cristo. Eu não sei que restauração você precisa em sua vida. Essa mulher, a Bíblia conta de uma doença. Imagina para uma mulher o sentimento da sua imundícia cerimonial e física, o constrangimento, a falta dos meios adequados daquele tempo para se cuidar. Verso 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, veio por trás dele por entre a multidão e tocou-lhe a veste. Querido amigo, querido irmão, querido filho, querida filha de Deus, só o toque de Jesus pode ser um toque restaurador. Quando Deus toca a nossa vida, Deus estanca o mal, seja ele qual for. Ela procurou Jesus, inspirada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ela dizia: se eu apenas tocar ele, eu serei curada. Imagina. Você já imaginou o dedo de Deus dando um toque? Se quando Deus falava, Ele criava, e Ele cria. A sua palavra tem autoridade, tem poder. Imagina suas mãos. E logo se lhe estancou a hemorragia. Diz o verso 29, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. A palavra flagelo aqui é mastis, significa açoite, uma praga. Aquilo a açoitava, aquilo a machucava, aquilo a feria. Lógico, uma doença crônica. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder,
Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? O toque da necessidade, o toque da fé, o toque daquele que realmente crê, daquele que clama, daquele que busca restauração, primeiramente espiritual. Não esqueça disso. Não coloque as coisas no lugar errado. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E o reino de Deus aqui na terra é o Espírito Santo. As outras coisas serão acrescentadas. Sujeite todos os seus desejos e necessidades, primeiramente a necessidade do Espírito Santo e ao desejo de ter o Espírito Santo em sua vida. Parece aqui irônico, né? Alguém diz assim: Senhor, quem te tocou? Está todo mundo te tocando. O Senhor está sendo comprimido por todo mundo, de todos os lados. A Bíblia diz que Jesus, porém, olhava ao redor para encontrar-se face a face com ela. Jesus sabia, ele sabe quem está procurando ele em meio à multidão. Ele sabe aquele membro de igreja que vai para a igreja, aquela igreja cheia de pessoas, mas ele sabe aquele membro que está ali sinceramente contrito, verdadeiramente em busca dele. Então a mulher, com medo, trêmula, cônscia do que nela se operara, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Fui eu que toquei o Senhor. E contou a sua história. Jesus disse: eu sei. Contou-lhe toda a verdade, então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre desse teu mal. O mal que entrou nesse mundo, o mal que está destruindo os casamentos, o mal que está destruindo nossos filhos e filhas muitas vezes, o mal. O plano de Deus é estancar o mal na nossa vida e Ele só pode fazer isso se nós permitirmos que Ele nos toque com as suas mãos através do Espírito Santo de Deus. Quem pode viver com esperança com um mal crônico? Existe algum mal crônico na sua vida? Existe alguma coisa que você tem que resolver? E você sabe que só Deus pode resolver. E você tira um tempo em meio à agitação, em meio à multidão, em meio à circunstância, para ficar sozinho e dizer assim: eu vou me encontrar com Jesus até receber o seu toque. E as coisas não são assim. Você tem que persistir, insistir. Sabe, a maior dificuldade dos seres humanos quando vão procurar Deus é não entender que eles precisam preencher condições. Deus não é uma máquina automática. Deus é um ser relacional, santo e sagrado, que você precisa se aproximar dele paulatinamente e gastar tempo. Por isso que uma das coisas mais abençoadas que você e eu aprendemos é madrugar para estar com Deus. 40 dias, 30 dias, uma vida inteira de oração, ser um madrugador, viver na presença do Senhor. Olhar para a restauração. Quanto mais esforço ela fazia, pior ficava. Uma das coisas que a Bíblia ensina, Deus se deixa achar, Deus se coloca à disposição para ser achado. Quando Adão e Eva pecaram, que condição eles tinham de procurar Deus? Eles tinham condição de ir para o céu? Não, Deus foi atrás deles. Deus gosta de ser procurado, Deus se coloca no caminho para ser achado. Deus está aí à disposição, tão perto de nós, tão disposto. Tantas armas e ferramentas que nós temos para conhecer Jesus, a Bíblia, a oração, o dom profético, tantas possibilidades. Fraca, desanimada, mas queria ser curada. Reconhecia que só em Jesus o seu coração carente poderia ser renovado e transformado. Renovação, recomeço. Fica livre desse teu mal. Quando chegará, querido, querida irmã, esse tempo em que esse planeta ficará livre do mal? Quando a dor não mais existir. Há um hospital por aí em algum lugar que na ala da ortopedia tem uma placa grande
Quando os machucados, feridos e quebrados chegam ali, está escrito assim: aqui termina a dor. Logo Jesus vai voltar e eu imagino, simbolicamente falando, uma enorme placa vinda do céu dizendo: aqui termina a dor, aqui termina o sofrimento, aqui termina a morte, aqui terminam as doenças, aqui termina o medo, a insegurança. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque nós podemos hoje ter um olhar de restauração, porque o Espírito de Deus é um Espírito restaurador. Restaurador. O plano de Deus é a plena restauração de todas as coisas nesse planeta caído. Eu era pastor na cidade de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, e um dia uma senhora distinta, muito estudada, educada, funcionária do governo estadual, seu esposo também tinha empresas, comércios, uma pessoa da sociedade, ela conheceu Jesus, aceitou Jesus, sua vida foi restaurada e transformada. E um dia, na porta da igreja, ela era um membro novo, ela disse: pastor, o senhor tem um terno para doar? E eu olhei para ela e falei assim: a senhora quer um terno, irmã? Para quem? Ela disse: é para uma pessoa que eu quero ajudar. Eu falei: mas quem é? Ela disse: o senhor quer conhecer? Eu falei: quero. Pastor, é uma situação triste. Eu falei: não, mas eu fiquei curioso, eu vou levar terno, vou levar camisa, vou levar gravata, vou levar sapato, vou levar meio, é um traje, ele tem o seu tamanho assim. Eu olhei para o senhor e falei: vou pedir algumas coisas porque eu quero ajudá-lo. Mas o que acontece com ele? Pastor, ele trabalhava comigo no governo do estado do Mato Grosso do Sul. Ele tinha uma bela moradia, vivia ali com a sua esposa, seus filhos, mas ele descuidou. A bebida social se tornou bebida de bar se tornou bebida diária se tornou uma dependência se tornou crônica, e aquilo se tornou a tal ponto que ele foi desistindo de tudo que era correto, tudo que era bom, e hoje ele é um morador de rua, ele vive debaixo de alguns papelões, e alguns outros materiais como madeirite, peças de latão, no final da cidade, e uma senhora idosa, não tão idosa, mas ele tinha cerca de 40 anos, a mulher tinha uns 60 e poucos anos, cuida dele. E ele fica jogado lá. E ele trabalhou comigo, e eu quero ajudá-lo, porque eu conheci Jesus, eu quero restaurá-lo. Eu falei: uau, o senhor vai lá comigo, pastor? Eu falei: vou. E então arrumei a roupa, ela veio com um dos seus filhos, adolescentes, e fomos lá. Eu não acreditava no que eu estava vendo, porque eu não conhecia aquela região na saída para São Paulo, da cidade de Campo Grande. Era uma subida assim, vários casebres, lugares montados, invasões. Mas era um lugar assim, pequeno, onde duas pessoas cabiam deitadas, jogadas ali, com um fogareiro do lado de fora. Um lugar imundo, sujo. E ela estacionou o carro, nós fomos subindo, e ela foi chamando ele pelo nome. E saiu daquele antro, daquele pequeno barraco, pior do que casa de animais, os piores talvez. Um homem alto, faces bonitas, as suas faces, né, são duas faces, seu rosto bonito, mas todo destruído pelo alcoolismo. E nós chegamos ali, saiu aquela senhora, falou: eu cuido dele. Toda noite ele vem se arrastando para cá, ele dorme aqui comigo. E aquela irmã olhou para ele e disse assim: fulano, você quer ajuda? Você quer ser restaurado? Você quer viver a sociedade? Você quer a restituição do seu cargo? Eu posso trabalhar nisso, mas você tem que me dar uma oportunidade de te ajudar. E quem é esse homem aí? Ele estava mais ou menos sóbrio. Você é um pastor. Olha o que ele trouxe para você. Se roupa dele, sapato dele, as coisas dele. Para você se vestir, eu vou levar você no dentista, você vai cortar esse cabelo, vai fazer essa barba, eu vou ajudar você, você vai se internar numa clínica, você vai se vestir com terno, você vai se vestir como um homem. Hoje eu conheci Jesus, eu quero te ajudar.
E ele disse, eu quero. Ficamos ali um tempo e aquele homem contou uma história que eu jamais esqueci. Ele disse, pastor, eu morava no bairro Jacarandá, Bosque do Jacarandá, negócio assim. Regiões de pessoas de classe média alta. E a minha vida foi numa decadência do governo estadual, eu consegui alguma coisa no município. Foi uma decadência tão grande, uma desgraça tão grande que e não é nada indecente ou errado você ser um varredor de rua, um gari, mas ele era de um posto no governo do estado, ele era varredor de rua. E um dia um caminhão que levava os varredores de rua e catadores de lixo, os limpadores da cidade, estacionou em frente a uma bela casa no bairro Carandá Bosque. E quando o caminhão saiu, ele olhou, estava saindo o proprietário daquela casa. E o proprietário daquela casa falou assim, ei, o que você está olhando aí para a minha casa? E o maltratou. Vai varrer a rua com essa vassoura embaixo do braço. E o maltratou, e o desprezou. Olhou para ele e viu ali simplesmente um varredor de rua e na sua arrogância, ele disse, moço, para um pouquinho. Não me maltrate assim. Você não sabe o que eu passo. Essa casa fui eu que construí. Eu já morei aí. Aí nasceram os meus filhos. Lá atrás tem uma piscina de tantos metros por tantos metros. Tem uma sauna, tem uma churrasqueira. Lá em cima tem uma suíte com jacuzzi. Lá em tal lugar tem um escritório, lá tem um depósito para materiais. Lá tem um motor. E começou a descrever, falou, eu desenhei essa casa. Eu já morei aí. Mas eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Perdi minha esposa, perdi meus filhos, perdi meu emprego, perdi minha dignidade. Estou varrendo rua para sobreviver. Não me maltrate. Me encoraje a ser alguém na vida outra vez. E ele disse que aquela pessoa pediu desculpa para ele. E em meio às lágrimas ele falou, eu gostaria de voltar a ser o que eu fui. Aquela irmã encaminhou ele para uma clínica. Meses depois eu fui transferido. Eu nunca soube o que aconteceu com ele. Mas essa é a história de muitos seres humanos. Todos nós carregamos uma doença crônica chamada natureza pecaminosa. Todos nós. Mas quando nós vamos a Jesus, nos colocamos ao alcance da sua mão, Jesus quer nos tocar e estancar em nós aquilo que é mal. Aí a gente tem esperança, aí a gente tem alegria, e a gente olha para frente dizendo assim, quer vivo, quer morto, eu sou do Senhor, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, eu sou de Jesus. Eu olho para frente com esperança, o meu olhar é um olhar de esperança, porque eu sei em quem eu creio, porque Ele me restaurou, me regenerou espiritualmente e vai me regenerar em todas as coisas. Eu não sei qual é a sua situação, a sua condição, se o teu casamento está desfacelado, se você está com alguma doença crônica, fisicamente falando, algum problema financeiro crônico, algum relacionamento abusivo, eu não sei, a gente nunca sabe. Eu sei que Jesus, Ele sempre diz assim, eu estou ao seu alcance, você pode me tocar, você pode se colocar tão próximo de mim que eu posso tocar você pela fé. E quando Deus muda o nosso interior, a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. Vai em paz, a tua fé te salvou. Em Jesus não há nada crônico, permanente, que não possa ser restaurado. A Bíblia sempre fala dos recomeços, e devemos recomeçar sempre. Davi teve que recomeçar, Salomão teve que recomeçar, Pedro teve que recomeçar, Elias que fugiu teve que recomeçar,
Manassés teve que recomeçar. Todos tiveram lutas e problemas e sempre tiveram um recomeço, uma regeneração, uma restauração. Quem somos nós? Seres humanos caídos no mundo, que em breve será restaurada a sua plenitude. Vivendo aqui os infortúnios de um mundo que cresce no pecado. Que Deus abençoe você. Que você procure Jesus, porque Ele está sempre disposto a se permitir ser achado e também permitir que você dê a Ele a oportunidade de Ele tocar você com o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe sempre. Um grande abraço. Vamos orar? Querido Deus e Pai, se nesse momento alguém que ouviu a palavra está passando por uma situação que se mantém, uma situação crônica, uma situação que parece que não tem solução, que essa pessoa possa se aproximar de Jesus como esta mulher, dizer: Senhor, toca-me, ou me permite te tocar pela fé, ou seja, me permita, Senhor, ter um encontro contigo, nem que isso demore dias, madrugadas e madrugadas, mas a Bíblia diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Nunca ninguém procurou a Deus com sinceridade e não o achou. Deus quer ser achado, porque Ele veio a este mundo e deu-se a conhecer e está entre nós na pessoa do Espírito Santo. Abençoa esse teu filho, essa tua filha, seja quem for, com a obra da restauração, para ter um olhar de esperança, em nome de Jesus. Amém.